Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o partido de Geert Wilders está a cumprir as promessas que fez, na medida em que já corta subsídios a imigrantes. Vamos então ver aqui esta notícia, que eu acho que é importante falar sobre este assunto até para aprendermos um bocadinho sobre como poderemos lidar com esta situação. Vamos então ver. Onde é dito, Holanda suspende apoio financeiro a requerentes de asilo rejeitados. Os apelos para cortar benefícios sociais de todos os migrantes que são obrigados a deixar os seus países de acolhimento estão a crescer na Europa. É verdade. Portanto, pelos vistos, há requerentes de asilo com os seus pedidos rejeitados que têm direito a subsídios. Parece que vão deixar de ter e ainda bem. Quer dizer, não contribuem para o país, cometem uma ilegalidade e ainda são premiados com subsídios. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, o governo holandês encerrará o pagamento a requerentes de asilo que não tiveram os seus pedidos de asilo aprovados. E todo o financiamento governamental nacional do LVV vai cessar no ano que vem. A ministra do Asilo anunciou. A partir do 1º de janeiro de 2025, a contribuição estatal para a acomodação de pessoas que deveriam ter deixado o país há muito tempo será interrompida. A decisão seguiu a consulta com as 5 principais cidades que oferecem acomodações de emergência. A despesa crescente do chamado cama, banho e pão para requerentes de asilo rejeitados influenciou a mudança de política com custos estimados em 30 milhões por ano, de acordo com a emissora pública holandesa NOS. Sob governos anteriores, a política era tratada como uma medida temporária até que os seus beneficiários retornassem para casa ou se mudassem para outro país, prevenindo a sua falta de moradia na Holanda. Para os seus críticos, ela arriscava criar dependentes permanentes para exercer um fator de atração sobre futuros requerentes de asilo. É verdade. Portanto, as pessoas entram, já não deveriam entrar porque não têm documentação para o fazer. Entram, estão ilegais, entregam os pedidos e têm os pedidos rejeitados e ainda têm direito a teto e a comida por parte do Estado holandês. Mas porquê? Porquê é que ainda têm estes direitos? 30 milhões de euros anuais, e isto é apenas uma pequena despesa, suponho eu. Fora todas as outras pessoas que estão apoiadas em estados sociais na Holanda e noutros países na Europa e que não contribuem coisíssima nenhuma para o país e que mesmo que contribuam, com os seus benefícios fiscais e acesso a determinados subsídios, nem sequer são propriamente contribuintes, porque aquilo que descontam e aquilo que recebem dá uma fatura negativa para o Estado. E, portanto, é muito por aqui também. Enquanto o Partido pela Liberdade sob Geert Wilders procura a mudança no nível nacional, as 5 cidades que processam o esquema foram informadas de que são livres para manter os pagamentos às suas próprias custas. Todos os 5 prefeitos se opõem à decisão e Amsterdão já anunciou que continuará a financiar. Os outros municípios estão a desenvolver as suas próprias respostas à mudança na política. Portanto, como veem, mesmo governando a nível nacional, há toda uma estrutura e, à semelhança do que se passa em Portugal, o Partido Socialista, mesmo não estando no poder, tem todos os seus tentáculos ativos, seja na Câmara de Lisboa, seja na do Porto, seja onde for, e tem tentáculos ativos que controlam o sistema na mesma. Portanto, para haver uma verdadeira mudança política, tem que haver uma mudança de sistema. Este sistema está contaminado, já nasceu torto e a árvore que nasce torta não se endireita. E, portanto, é o que me parece a mim, nasceu sobre princípios errados, através de uma revolução completamente contada de forma ideológica que nada tem a ver com o que se passou verdadeiramente. E, portanto, eu acho que este sistema teria de se alterar porque há tentáculos partidários, no caso do Partido Socialista, espalhados por todo o lado. Mesmo que algum partido que queira verdadeiramente a mudança nestes países na Europa chegue ao poder, eventualmente terá de se confrontar com um sistema corrupto que ou leva tamanho arrombo do ponto de vista eleitoral e dá uma maioria absolutíssima a um determinado governo que queira uma mudança, ou é muito complicado porque estes sistemas beneficiam a permanência do poder do centrão. E, portanto, é o que se passa em vários países na Europa. Os apelos para cortar benefícios sociais para todos os imigrantes que são obrigados a deixar os seus países anfitriões estão a crescer na Europa. Por exemplo, esta semana, o representante especial do Governo Federal da Alemanha para acordos de migração e político do Partido Democrático Livre, Joachim Stemp, declarou: todos os que forem obrigados a deixar o país imediatamente deverão receber apenas um bilhete de voo para casa e uma pequena bolsa de arranque de algumas centenas de euros após a chegada ao país de destino. E, portanto, eu acho que, até para pegar nesta notícia e para falar um bocadinho sobre o assunto, eu acho que não precisa de haver nenhuma medida desumana sobre este assunto para que se comecem a enviar pessoas de volta para os seus países. Ora, podemos começar com vários pontos. Primeiramente, podemos falar sobre retornos voluntários. Ora,
há pessoas que querem voltar e que simplesmente não têm dinheiro. E essas pessoas existem verdadeiramente. Inclusive, o governo de Giorgia Meloni já mostrou que existem alguns números, não muito significativos, mas que existem alguns números de pessoas que querem voltar e não têm dinheiro para isso. Portanto, facilitar esse retorno a essas pessoas primeiramente. Depois, criminosos. Falar com os países de origem dos criminosos e deportá-los. Depois, pessoas apoiadas em estados sociais que não são contribuintes, verdadeiramente, porque recebem benefícios fiscais e estão apoiados em determinados subsídios e conseguem subsistir, mas apesar de até descontarem alguma coisa, não são verdadeiramente contribuintes, porque descontam, mas também recebem, e portanto há uma conta negativa no fim. E depois, pessoas que ou não tenham nada a ver connosco culturalmente, ou estejam desempregados e não estejam à procura de emprego, deve-se dar um prazo, obviamente. Há pessoas que até podem chegar cá com um contrato de trabalho precário e depois esse patrão até pode despedir as pessoas e as pessoas até podem ter vontade de continuar a trabalhar e não causam distúrbios. Deve ser dado um prazo para que essas pessoas, não apoios financeiros, mas deve ser dado um prazo para que essas pessoas procurem trabalho. Ao fim desse prazo devem retornar ao país porque não estão a contribuir para a economia do país para onde vieram. E portanto, depois, semelhanças culturais também é importante, uma questão de demografia também é importante de falar, porque os europeus não estão a ter filhos e deve haver apoios financeiros para que esses filhos continuem a nascer. Falo, por exemplo, do exemplo da Hungria, passo a redundância, em que existem algumas pessoas que não gostam da Hungria economicamente e que falam da questão financeira e tudo mais, mas uma coisa que a Hungria está certamente a fazer bem e que o governo de Viktor Orbán está a fazer bem são os incentivos à natalidade. Ora, como? Dou-vos o exemplo. A mulher, por exemplo, ao fim do quarto filho, deixa de pagar IRS. 25% de IRS por cada filho é um incentivo financeiro. Por exemplo, tornar mais baratos os tratamentos para a gravidez. Por exemplo, outro tipo de benefícios fiscais para famílias que queiram ter filhos. A diminuição de alimentos e de fraldas, por exemplo, do ponto de vista do preço. E, portanto, há muitos incentivos que podem ser feitos e que não estão a ser tidos em conta. Nós estamos mais preocupados em pegar neste dinheiro, dar a pessoas que nada têm a ver connosco, que chegam aqui ilegalmente, e, portanto, se os portugueses não conseguem, por exemplo, em Portugal, não falo tanto da situação da Hungria, mas em Portugal, com o salário mínimo, não conseguem ter uma casa, pagar a comida, pagar as contas e ter um filho, obviamente que não vão ter filhos, porque as pessoas não vão ter um filho para que o filho passe fome. Isso não faz sentido. E, portanto, as pessoas devem ser incentivadas com melhores condições de vida, diminuição de determinados impostos, o avanço de determinados incentivos para que as pessoas tenham e constituam a sua família em Portugal e que deixemos de importar pessoas e de premiar pessoas estrangeiras que tenham filhos em Portugal para tratar do problema da demografia. O problema da demografia só vai ser verdadeiramente resolvido quando os portugueses começarem a ter filhos. Não é para importarmos mulheres grávidas estrangeiras. Isso não é resolver o problema. Isso não é rejuvenescer o país. Nós estamos a criar outro país. Estamos a ser substituídos e é tão simples como isso. A matemática não mente e enquanto temos pouco mais de 80 mil nascimentos anuais, temos 200 e 300 mil pessoas a entrar anualmente. Fora as pessoas que morrem para entrar neste rácio também e as pessoas que obviamente saem do país à procura de melhores condições de vida. Portanto, há um problema demográfico gravíssimo em Portugal para resolver e enquanto não houver esse incentivo, e falo de Portugal, neste momento já não estou a falar da Hungria, já estou a divagar um bocadinho, mas enquanto esse problema não for resolvido, não vai haver país que resolva esta situação, porque nós precisamos de jovens verdadeiramente para trabalhar e os portugueses querem trabalhar, só que os portugueses só trabalham por salários dignos, obviamente, porque os portugueses também apanham lixo, também fazem entregas de comida na Uber, também conduzem carros TVDE, no entanto fazem-no no Luxemburgo, na Holanda, na Suíça, porque ganham salários adequados. E, portanto, os portugueses nem todos vão fazer trabalhos qualificadíssimos para fora. Os portugueses vão ganhar salários adequados pelo mesmo trabalho. Mas, bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.